meu nome é Nicolau Conquel Júnior, sou juiz federal aposentado, me aposentei no ano passado. E o que me traz aqui, obviamente, é as comemorações, né, de 20 anos da instalação da vara ambiental, vara que eu ocupei desde o início da sua criação, né, e deixei em 2012 quando fui para a turma recursal. Quando a gente fala de vara ambiental, é quase inevitável fazer um link com a sua origem, né, que é a nona vara, a famosa nona vara, né, que a gente associava muito com a figura do Dr. Tadak, que por muito tempo lá ficou, né, e depois, quando eu ingressei na Justiça Federal em 95, o Dr. Sabino também foi para lá. E era uma vara famosa, né, temida, né, porque reunia os processos de desapropriação. Então, processos complicadíssimos, né, que depois, quando assumi a nona vara, depois transformado em vara ambiental, esses processos continuaram lá. Eram processos muito difíceis de resolver. Eu lembro que havia dois grandes megaprocessos, né, conhecidos até pelos nomes, né, que é o Abrelino e o Camões. O Abrelino tem uma explicação, né, que a gente chama de Abrelino, que era o primeiro expropriado na ação, então, tanto que o nome AB, obviamente, fez com que ele inaugurasse a lista dos expropriados, né. E esses dois processos se referiam a uma desapropriação ocorrida na década talvez de 70, 80, feita pelo INCRA, né, a fim de apaziguar um problema gravíssimo, né, de ocupação de terra no sudoeste do Paraná. A ocupação do Paraná é uma ocupação muito recente, a gente imagina assim um estado que a gente hoje vai a Foz e passa por todas aquelas cidades e acha que aquilo ali tem muito tempo e, na verdade, a colonização é muito recente. Uma colonização também muito marcada por muita violência, né, a ocupação de terra. A história da terra do Paraná tem muito o que contar para explicar as riquezas atuais do Paraná, né? Então, assim, como elas foram formadas, né? Muitos grileiros, né, a tomada de terra, e culmina em 1957 com a chamada famosa Revolta dos Poceiros, quando os poceiros, né, sempre acuados, né, por cangaceiros, né, vamos dizer assim, né, que empregavam violência para retirar dessas pessoas dessas áreas, acabam numa revolta, uma revolta que foi conhecida no mundo inteiro. Tem um episódio muito curioso que um juiz, né, o José Merja, um juiz estadual, ele foi sequestrado, né, vamos dizer, feito refém, né, durante esse episódio. Ele faleceu, a gente fala recentemente, mas acredito que já tenha aí já uns 5 anos, mais ou menos, que ele faleceu. Eu até lamento muito não ter tido a oportunidade de conversar com ele sobre isso e ouvir assim, essa memória oral, né, diretamente dele, né. Mas a verdade é que era um problema sério, porque havia titulações em cima de titulações, né? Então, a história do Paraná conta que a cada governo que se renovava, obviamente quando renovava na oposição, aqueles que tinham títulos anteriormente, aqueles títulos eram simplesmente ignorados, queimados cartórios, e outros títulos eram emitidos sobre a mesma área. E isso numa sucessão de 2, 3, 4 mudanças, até que chega um momento em que havia 4 pessoas com títulos sobre a mesma área, né? Então, isso gerou um grande problema, não havia solução, vamos dizer, jurídica para o caso, porque como é que faria para isso? Porque é difícil saber até estabelecer uma cadeia, né, de sucessão em relação a esses títulos. De tal maneira que o INCRA, então, faz uma desapropriação, a fim de regularizar essas terras. Ele não faz uma desapropriação para entregar a terceiros, ele faz uma desapropriação para entregar aqueles ocupantes das próprias áreas. O que aparentemente poderia ser uma solução muito fácil, vira um grande problema, porque começam a aparecer aquelas pessoas que falam, mas eu também sou dono, né? Sem discutir a justiça de um e de outro, né, em relação à efetiva propriedade do domínio sobre esses imóveis. A verdade é que havia um grande problema a ser discutido nesse processo, que era quem era efetivamente o dono dessas áreas. Então veja, eu trago tudo isso para dizer que só o Abrelino, eu vou arriscar dizer, já não, com certeza vou errar em números, né, mas são 1.000, 2.000, 3.000 expropriados numa só ação, né, e ocupava uma área que hoje
também não sei precisar o tamanho, mas com certeza ocupava hoje o correspondente a 5, 6 municípios do sudeste do Paraná. Então era extensa, muito, muito grande, então os problemas para resolver esse processo levavam a uma demanda muito grande de trabalho, né? E o Camões também era em outra região, mas também em um pouquinho menor número, a Belina era um pouco maior, mas revelava essa dificuldade, né? E então, quando eu ingresso no Navara, sou herdeiro, né, desses processos, né, com grande dificuldade de solução, e até que, com a mudança do prédio, viemos aqui para o prédio do AU, e em 2005, já no finalzinho da minha gestão como diretor do foro, surge a ideia, o presidente da época era o Dr. Vladimir Passos de Freitas, conhecidíssimo, né, no seu interesse da causa ambiental, e seguindo aquela lógica que o tribunal tem. Em 2005, então, eu assumi como diretor do foro. Na época, o Dr. Vladimir Passos de Freitas era o presidente do tribunal, uma pessoa engajada, né, com a questão ambiental, e seguindo quase que uma tradição do tribunal de especialização de varas, porque o tribunal acreditava, e com toda razão, acho que é válido até hoje isso, a especialização de varas para melhor conhecimento do assunto, fixação de jurisprudência, estabelecimento de uma segurança jurídica maior, e nessa área, principalmente do direito ambiental, que mais se faz exigível, né? Então, não é nenhuma surpresa que ele, então, tenha proposto a criação dessa vara ambiental, especializar uma vara ambiental. Era uma experiência inédita, pelo menos no campo da Justiça Federal, porque na Justiça Estadual, se não me engano, já tinha Manaus e Mato Grosso, se eu não me engano. Mas na Justiça Federal não havia nenhuma criação de vara exclusiva para tratar da questão ambiental. Então ele faz essa proposta de estabelecer uma especialização de uma vara ambiental. Confesso que o tempo já se passou muito, então não sei dizer como esse processo faz chegar até a nona vara. Eu imagino que pela proximidade com a matéria agrária, talvez tenha alguma relação com isso, né? Talvez uma certa dificuldade de achar pretendentes, né, a assumir a tamanha tarefa. Eu não sei, as razões são várias, eu sinceramente não sei dizer como a nona vara acabou sendo aquela indicada para assumir. Eu, quando convidado por ele, imediatamente aceitei, é um desafio muito interessante, a matéria é muito interessante também, apesar de trabalhosa. E para quem já tratava da matéria agrária, vamos dizer assim que a matéria ambiental não causava nenhum medo, né? Com o recebimento dos processos ambientais, os processos ambientais não eram numerosos, né? Hoje não sei, imagino até que seja, até porque a oferta gera demanda, né? Então, se tem uma vara ambiental, ela tem mais visibilidade, as pessoas também têm mais procura por essas ações. Mas na época não eram muitos processos, ou seja, não se justificava a criação exclusiva de uma vara ambiental. E a solução que então foi criada foi um nome extenso, né, para a vara, que era a vara ambiental, agrária e residual. O residual, para poder entender, era aqueles processos cíveis comuns que ingressariam na vara a fim de que houvesse um equilíbrio, né, de número de processos em relação às demais varas cíveis, né. Então nós tínhamos todos os processos de toda a ordem, sem nenhuma restrição. Então, processos administrativos, tributários, o que uma vara civil tem, o Sistema Financeiro da Habitação. O Sistema Financeiro da Habitação talvez não, porque já tinha uma vara especializada. Os processos ordinários de uma vara civil. Então, essa era a parte residual, né? Para a gente era bastante difícil, porque exigia uma dedicação muito mais cuidadosa em relação aos processos ambientais, mas, ao mesmo tempo, nós tínhamos que tratar daqueles demais processos que não demandavam tanto tempo de cuidado em relação à formação de prova, audiência, tudo isso, mas também precisava dar uma resposta. Mas eu acho que tudo deu certo, assim, eu não tenho como avaliar que a questão de colocar o residual junto com a matéria ambiental tenha atrapalhado na jurisdição ambiental. Então foi criada essa vara. Já quando eu cheguei na nona vara, antes da criação da vara ambiental, a Márcia Colim era a minha diretora, e a Márcia fez um trabalho magnífico com a parte dos processos agrários, né, esse da desapropriação. Não sei o estado atual desses processos hoje, imagino até que a grande maioria estejam resolvidos, né?
Mas foi um processo, um trabalho dela foi sensacional, o trabalho da Márcia, né? Que era um trabalho de muito cuidado, de que, imagina num processo que já era enorme, que reunia documentos de 3.000 pessoas, a gente passou a formar, apesar de que isso começou com a doutora Vera, mas nós continuamos um processo para cada expropriado. Então a gente teria que ver em todos os processos, aqueles documentos que seriam comuns a todos os processos e aquele que se relacionasse com cada um dos expropriados, né? É um trabalho muito difícil, e a Márcia teve o grande mérito de fazer esse processo tornarem impossíveis de serem julgados, né? Então, assim, quando a matéria ambiental veio para a gente, né, passamos a cuidar desses processos, e já não me recordo se houve alguma redistribuição para que houvesse uma diminuição dos processos residuais, né, vamos dizer assim, para ver uma compensação com os ambientais que recebiam. Com certeza deve ter ocorrido. Também não me recordo se havia algum peso, no sentido de que um processo ambiental tivesse um valor maior em termos numéricos, né, quantitativos, para que não houvesse também uma aparência de igualdade em termos de quantidade, mas em relação qualitativa os processos ambientais são muito complexos. E são, né? Assim, nós tínhamos ali, algumas herdamos, outras recebemos a partir da especialização da vara, processos complicadíssimos, né? Nós tínhamos apenas para dar alguns exemplos aqui, né? Tinha o vazamento da Repar, que foi um caso gravíssimo, né? Que estourou um cano que vinha, se não me engano, do Porto de Itajaí, e um duto que levava até a refinaria. Por um problema quase que de comunicação, ou um problema foram fechadas as duas, foi aberta uma e foi fechada a outra. Então ele mandava, mas ele não recebia até que o momento que aquilo ali estourou. E todo mundo conhece que teve vazamento no Rio Iguaçu, né? Um desastre ambiental assim extremamente elevado. Esse processo deu muito trabalho, a questão da prova, e também a questão depois na fase de conciliação, porque a gente pensava, porque a Petrobras estava muito disposta a fazer a conciliação também, né? Até porque todas as medidas ambientais já tinham sido tomadas. Quando nós chegamos, o processo já era mais antigo, né? Mas havia a questão da indenização, né? Então deu um trabalho na parte da conciliação. Nós tivemos um caso muito grave também em Adrianópolis, né, que tem a Plumbum, que era uma mineradora de chumbo em Adrianópolis. São coisas que a gente olha com os olhos do presente para o passado, então faz as condenações, mas acho que já previsível, não poderia acontecer alguma coisa com ele. Os resíduos de chumbo foram sendo deixados por uma empresa, essa empresa Plumbum, que depois quebrou. E aqueles resíduos ficaram lá expostos. As crianças brincavam, eram montes assim de chumbo, né? Não o chumbo, mas o resíduo, né? Da extração. E as crianças brincavam lá de escorregado, daquele monte de areia, né? Vamos dizer assim, que tinha lá. A prefeitura usou aquele material para asfaltar a cidade. Quer dizer, então as pessoas recebiam o pó que subia do asfalto normal, né? Vamos dizer assim, que foi feito, era chumbo, né? Então, aquilo teve um caso, foi gravíssimo, assim, em termos da saúde pública, né, para as pessoas. A doutora Pepita teve uma atuação excelente, assim, porque ela, na verdade, no meio da ação foram criados mecanismos reais de executivos, vamos dizer assim, né, de atendimento a essa população, de ações de saúde, várias ações ela coordenou. Também não sei, porque com a minha saída eu acabei não acompanhando os processos, mas foi um caso também bastante complicado. Herdamos a Estrada do Colono, né, que não precisa nem dizer as grandes dificuldades, apesar de que a Estrada do Colono nós herdamos já com a matéria de direito, porque ela retornou para a gente como a anulação da sentença. Basicamente todas as provas já tinham sido produzidas, né. Herdamos também o problema do contorno norte, que não tinha licenciamento, então foi um grande problema, porque tinha várias obras, porque ali tem a represa do Iraí, se eu não me engano, que ali não pode ter qualquer possibilidade de um acidente, porque senão você acaba com a água de Curitiba, né? Se um acidente grave ocorrer ali, então tinha que ter todas as medidas de evitar com que essa água chegasse até lá. Então algumas obras deviam ser feitas para isso.
Tratamos também do aterro da Cachimba, né, que foi também bem complicado, com várias inspeções judiciais. Nós fomos ao local para verificar. E tivemos uma que nasceu com a vara, assim, com a vara já instalada, que era uma ação de... a tese era alguma coisa, a gente pensa assim, que o Lago de Itaipu já teria sido resolvido por todos os problemas, né, de desapropriação, então, não, mas ele ainda guardava uma surpresa, que era uma alegação, justa ou injusta, não vou entrar aqui até porque eu não sei nem qual foi a decisão final desse caso, né? Se alegava que a formação do lago teria reduzido o índice de produtividade dos agricultores que estavam no entorno do lago, né? Então eles teriam tido um impacto na produção por conta de uma questão ambiental provocada pelo lago, né? Eles falavam no espelhamento, tinha um efeito do espelhamento do lago, tudo isso, e que isso teria reduzido a... Então começava pelo seguinte, né? Assim, eu até costumava brincar nos comentários, hoje posso fazer porque já não sou mais juiz da causa, até aposentado, então... Mas eu tinha muita dificuldade, assim, de prever a possibilidade de solução desse caso, porque se nós estamos discutindo hoje, se há um aquecimento global, imagina se a gente vai ter agora que discutir o efeito, primeiro se houve ou se não houve algum efeito, sobre essa produtividade e detalhe, tirar, vamos dizer, esse delta do aquecimento global, né? Porque aquilo tudo teria ocorrido por que fatores, né? Além daquele que eram alegados. Então é um processo de grande dificuldade de prova, né? Assim, é até lamentar, assim, a gente lamenta vamos imaginar que efetivamente tivesse ocorrido isso. A gente lamenta pelos agricultores que têm uma dificuldade muito grande de provar isso, né? Então a ação era contra a Itaipu, era uma ação indenizatória, para que a Itaipu indenizasse esses agricultores. Os valores eram elevadíssimos. Eu lembro que assim, na produção das provas, porque só a perícia ela tinha uma previsão de 5 anos, porque foi estabelecido que a gente faria um monitoramento de toda a produtividade durante os 5 anos. Porque assim, eu vou dizer o que havia de dificuldade num caso como esse. Claro que não é nenhuma acusação, mas havia essa preocupação. Se houvesse uma redução deliberada da produtividade para demonstrar que aquilo teria algum efeito, então nós teríamos que fazer, quase que nós acompanharmos as técnicas utilizadas, o cuidado, o material que foi usado, para verificar se o impacto ocorreria do erro na cultura ou decorreria realmente do impacto climático. E mais, o que nós fizemos? Nós fizemos com que na perícia ingressassem pessoas que não estavam no processo, para fazer a comparação entre eles, né? Então vamos dizer assim, quase interessados e desinteressados. Então imagina, ou seja, uma perícia que já a sua própria previsão levaria 5 anos, né, inicial. Eu lembro que são casos pitorescos, assim, né, uma das primeiras perícias que se fazia era uma amostra de alguma coisa, de solo, não sei, não. E ela teria que ficar guardada em algum lugar. A Itaipu filmava a retirada do material até a colocação nesse local de armazenamento. Então, assim, a Itaipu estava muito, e com razão, né, não tirando nenhuma razão. Mas havia acusações de todos os lados, foi um processo muito difícil e caro, né? Porque o grande problema da vara ambiental é a questão relativa às perícias, né? Primeiro porque ela é difícil, é uma prova complexa. A outra não há quem pague. Então, assim, imagina uma prova cara em que a pessoa que muitas vezes ingressa não tem recurso, é uma associação que não tem caixa para fazer um pagamento. Existe um orçamento para isso. Por exemplo, se o Ministério Público ingressa com a ação, é a própria União que vai fazer o pagamento da perícia, né? Mas isso não é muito fácil, isso não se faz assim, não é como um processo privado em que há ônus, no sentido de que se você não prova, você perdeu a ação, né? E se a pessoa não tem recurso, ela vai ter recurso para a perícia, mas não ter recurso no sentido de ser beneficiada com a assistência judiciária gratuita. E ela não tem condições de pagar a perícia. Bem, ela no final vai acabar perdendo porque não consegue comprovar. Mas as questões ambientais ultrapassam essa dimensão, né?
Então é muito difícil. E outra coisa é você achar o perito para aquela especialidade. Esse caso de Itaipu era uma equipe multidisciplinar, tinha de tudo ali, de tudo. Assim, pessoal que trabalhava com climatologia, outro com agrônomo, tinha de tudo, né, nessa perícia. E outra dificuldade, assim, aí não só para esse caso que eu estou relatando, mas pegar o caso da Repar. Quando você procura um perito em hidrocarboneto, queira ou não queira, um dia ele passou pela Petrobras. Porque se a Petrobras tem um monopólio da extração e refino, no final, claro que você consegue encontrar, mas é muito difícil, as pessoas de alguma maneira estão vinculadas a esse tipo de trabalho, só que não poderia, porque senão teria trabalhado por uma das partes, né? Então é muito difícil, e às vezes você vai encontrar esse perito fora do Paraná, é caro isso, a comunicação com esse perito é muito difícil também, e muitos nem querem, né? Porque é um trabalho muito difícil de ser realizado, né? Então, assim, nesse resumo, né, que eu faço assim da vara, né, é um lugar em que você se realiza, porque um dia dificilmente é igual ao outro, porque todo dia é uma surpresa, é muita prova diferente para fazer, as audiências muito complicadas. Tivemos casos de índios que também eram bem difíceis, as audiências, porque existe uma diferença cultural muito grande vou até me colocar entre mim e a própria parte indígena, né? Então, até para poder compreendê-lo, né, e fazer um melhor julgamento. Então, tudo isso é muito difícil, mas também é um lugar que você se realiza, né? Eu sempre digo assim, sempre tive muita sorte na vida, né? E a principal delas é pessoas. Eu sempre encontrei ótimas pessoas com quem trabalhei, né? E a vara ambiental não foi diferente. Então, tive ali pessoas muito valorosas, né? A Márcia, Mariana, né, a filha do Vladimir, Mariana Passos de Freitas, que não precisa nem dizer, né, as credenciais que ela tem para essa área, né, para várias áreas, até porque já atuava antes do ambiental, mas principalmente pela qualificação que ela tem, acadêmica na ambiental. A Tatiana, né, que acabei conhecendo lá porque ela chega na vara, já na vara ambiental. E na sequência já passa a ser minha oficial de gabinete. E apesar dela, vamos dizer assim, a Tatiana era o residual, né, e a Mariana ficava praticamente com a matéria ambiental. Mas elas tiram férias, as duas se ajudavam muito, né, então assim, foi um período muito rico, assim, de experiências, experiências profissionais, no sentido da matéria que conhecia, e rico também das pessoas com quem convivia, assim, foi um lugar muito difícil. A doutora Pepita, que foi uma parceira fantástica, né? A doutora Luciana não pegou a vara ambiental, né? Ela, quando veio comigo, foi só na vara, excelente juíza. E depois a doutora Pepita que instala a vara, né? Quando a vara é instalada, ela é a juíza substituta da vara, inclusive ficou sozinha durante um período, né? Porque eu estava na direção do foro, então ela também tem muito valor. Então foi um período muito bom, assim, a doutora Pepita é uma juíza, excelente juíza, né? Assim, o trabalho que ela fez ali. E depois a sucessão, né? Que foi a doutora Silvia, o doutor Flávio, que não acompanhei de perto, até porque a gente sai, tem mil coisas para fazer, e eu costumo, quando saio dos lugares, eu costumo fechar a porta, assim, para não ficar assombrando, né? Mas a gente tem notícia do grande trabalho que fizeram.